Bom dia, pessoal do nono ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 6, tá? Então, continuando, porque na aula passada nós falamos de teorema de Tales, tá? Na aula 6 nós vamos falar de teorema de Tales nos triângulos, tá? É bem parecido com o que a gente tinha visto na aula passada. Então, essa parte da matéria está na página 65. Então, vamos ler aqui a definição. Toda reta paralela a um lado de um triângulo, tá? Que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina sobre estes dois lados segmentos cujas medidas formam uma proporção. O que isso aqui significa? Que toda reta paralela a um lado, nesse caso, o lado foi o lado BC, mas poderia ser também os outros lados dos triângulos. Por exemplo, essas retas paralelas poderiam estar paralelas ao lado BC, ó. Poderiam estar assim nesse sentido e nesse sentido, tá? Essas retas paralelas também poderiam estar paralelas ao lado AC, ó, estando neste sentido e neste sentido. Então, tem que estar claro para vocês que não necessariamente essas retas paralelas vão estar sempre paralelas ao lado de baixo do triângulo. Não. Podem estar paralelas aos lados que correspondem às laterais do triângulo, tá? Sempre que isso acontecer, nós vamos ter, ó, cada reta que corta o triângulo, ela corta aqui, ó, em dois pontos, certo? Isso vai formar o quê? Segmentos de reta, ó. E estes segmentos de reta vão ser proporcionais, o que possibilita a montagem da nossa proporção. Então, vamos lá ver a nossa proporção. Ó. O que a gente tem aqui? Que AM está para MB. Ó, AM está para MB, viu? A primeira razão está, ó, nos dois segmentos, tá? Aqui, ó, de um dos lados do triângulo. Igual a AP está para PC. Vamos lá. AP está para PC, certo? E também nós temos que ver, ó, essa proporcionalidade, essa correspondência aqui na lateral, ó. AM e AP, ó. AM e AP estão entre essas retas paralelas, ó. E MB e PC estão entre essas aqui, porque daí eu já estou contando esse lado aqui como uma reta paralela, tá? Muito parecido, pode-se dizer que é praticamente igual ao que eu tinha falado na aula passada, tá? Bem tranquilo. Dando continuidade, tá? Ainda dentro dessas matérias que a gente tá, né? De teorema de Tales, agora a gente vai ver mais um teorema importante, tá? Que é o teorema da bissetriz interna, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês o que é esse teorema. Nós temos um triângulo aqui, ó, também, só que o que acontece nesse caso aqui, ó? Nós temos aqui, ó, um ângulo e uma reta que divide esse ângulo em duas partes iguais. Isso chama-se a bissetriz, certo? Então, vamos ler ali a definição. A bissetriz de um ângulo interno divide o lado oposto em dois segmentos. É o que está acontecendo aqui, ó. A bissetriz, ó, essa reta é a bissetriz de um ângulo interno, no caso foi esse ângulo aqui, ó. Ela divide o lado oposto, que é o lado BC, em dois segmentos. Ficamos com o segmento BD e o segmento DC, certo? Cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Como assim? As medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Sempre que isto acontecer, pessoal, vocês verem que tem uma bissetriz, vocês vão aplicar essa relação estabelecida aqui, que é a relação dos lados do triângulo, ó, igual à relação dos segmentos
cortados pela bissetriz, tá? Repetindo, a relação dos lados. Quais são os lados? A, B e A, C, tá? Os lados do ângulo, ó, A, B e A, C. São os dois lados que formam esse ângulo aqui em rosa, tá? Igual a BD, DC, ou seja, BD e DC são os segmentos que formou a partir da bissetriz. Vai ser sempre assim no teorema da bissetriz interna? Sempre assim, tá? Ela vai estar, ela pode estar, que nem aparece muito nos exercícios, né? Mesmo que ela esteja em alguma disposição diferente, tá? A compreensão da montagem é essa, certo, pessoal? Depois que a gente tem um ângulo e ele está dividido por uma bissetriz, a gente vai fazer primeiro a razão entre os lados deste ângulo, igual a razão entre os segmentos que foram formados a partir dessa bissetriz, tá? Tem essa parte aqui da matéria, eu fiz um esquema para vocês consultarem sempre que necessário. Então, vocês vão fazer os exercícios das páginas 67, 68 e 69. E também o Organize as Ideias da página 69. Não precisa me mandar por e-mail o Organize as Ideias, isso é para vocês estudarem depois, tá? Só para copiar ali as definições que já estão no próprio livro de vocês, tá? Para mim, vocês vão mandar as páginas 67, 68 e 69 até 28 de abril, tá, pessoal? Porque na semana que vem eu vou mandar mais cedo as atividades, tá? Para começar agora a mandar antes para a gente fazer mais rápido essas atividades, tá? Tudo pro e-mail atividadesead@alternativarg.com.br. Antes de terminar, eu quero explicar 2 exercícios para vocês que eu acredito que pode ser motivo de dúvida, tá? Então, assim, ó, esse é para mostrar como é que vai vir os exercícios, tá? Do Teorema de Tales nos triângulos. Vocês vão me dizer, não tá idêntico ao que tu me mostrou, professora. Bom, pessoal, eu falei para vocês, ó, as retas paralelas podem ser a qualquer lado dos triângulos, ó. Aqui, ó, tava mais bonitinho, ó. Mas aqui é a mesma coisa. Por quê? Tá? Por quê? Porque eu tenho uma reta paralela a um lado do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, uma reta paralela, ó. Vou considerar aqui, ó, tá? E aqui o lado do triângulo da reta paralela. Então, a gente vai montar o quê? As nossas proporções, ó. 2 está para x, igual, né? Assim como x está para 8. E resolver. X vezes x, x quadrado. 2 vezes 8, 16. Tirando a raiz, né? Vai dar x igual a 4, porque é medida. Então, a gente não usa o negativo. Tá, pessoal? Então, mesmo que o triângulo esteja de cabeça para baixo, vocês vão usar sempre o mesmo conceito, tá? E outro exercício, que eu acredito que seja possível de dúvida, é esse exercício aqui, o exercício 3, tá? Eu vou ajudar vocês a começar ele, só um pouquinho. Calcule as medidas de A e B indicadas na figura, sendo MN paralelo, isso aqui é paralelo, tá? Se alguém tiver dúvida, paralelo, a PQ, e A mais B igual a 21. Então, aqui, ó, nós temos um triângulo, tá? Tô tentando tapar para não dar toda a resposta para vocês pensarem um pouquinho. Ó, onde nós temos PQ paralelo a MN. Ok, tranquilo, olha aqui que perfeito. Olha aqui, ó, montar a nossa proporção. 4 está para 10, assim como A está para B, ó. Perfeito, certo? Só que vai ficar estranho, como é que eu vou fazer A e B, duas incógnitas, né, na mesma proporção? Então, aí que entra essa jogada aqui, ó.
O exercício está dizendo que A mais B é 21. Então, eu vou isolar uma das incógnitas, tá? Vou escolher. Aqui eu escolhi a B. O livro escolheu a B, né? Mas poderia ser a A. Então, isolando a incógnita B, vai jogar o A para o outro lado. Vai ficar 21 menos A. Então, 21 menos A vai ser substituído aonde? No lugar de B. É só trocar. Se vocês trocarem B por 21 menos A, vocês vão conseguir isolar A, tá? E isolando A, depois substitui ali, ó, o A aqui e acha B. Bem facilzinho, tá? Essa matéria é boa, tá? Então, assim, ó, qualquer dúvida podem me perguntar por e-mail, tá, pessoal? Então, cuidem-se, tá? Cuidem-se aí do coronavírus, lavem as mãos, que em seguida vai estar tudo de volta aí, tá? Aos poucos, né? Vai estar de volta às atividades normais, mas cuidem-se, tá? Até a próxima aula.